Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Tudo é Possível Podcast. Eu, Karim Feres, no comando deste humilde podcast que serve de escada para os nossos convidados e para levar pessoas e palavras inspiradoras e motivadoras para vocês que estão desse lado aí da tela. Hoje estou engasgando tudo, hein? Até parece que tomei alguma coisa. Não tomei aguinha só. E olha, primeiro de tudo, verifique se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então no YouTube você vai ver lá, tiver inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai lá com o seu dedinho, pim, e aí se inscreve no canal. Aí você vai estar inscrito e aí vai poder ver todos os nossos episódios, inclusive a de hoje, onde eu recebo a psicóloga Elaine Santos. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, carinho. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Queria agradecer desde já a sua disponibilidade, porque eu sei que a gente corre muito nessa cidade maluca que é São Paulo. Todo mundo correndo muito. Então hoje, além de engasgar, quase derrubei a xícara. Mas programa bacana, com intenção bacana, com um apresentador bacana, a gente arruma um jeito. Essa última parte eu faria uma ressalva, mas realmente essa é a nossa ideia aqui. Elaine, você também é muito bacana, a maioria dos nossos convidados, 99,9%, são muito legais. E me diga uma coisa, você é psicóloga há quantos anos? Eu sou psicóloga há quase 11 anos, ex-atleta de vôlei profissional na década de 80 e agora juntei minhas duas paixões, a psicologia e o esporte. Como que você juntou isso? Me conta então, a sua formação foi educação física primeiro, você fez? Não. Aí minha primeira ideia de faculdade era fazer direito. Meu pai era advogado, aí ele falou, não, procura outra faculdade, enfim. Aí eu acabei não fazendo faculdade com 18 anos. Seu pai era advogado? Quando você falou que queria fazer direito, ele falou, não. Ele não gostava muito. Não queria outra faculdade, queria que eu fosse odonto. Eu disse, pai, odonto não é muito meu estilo, enfim. E aí eu fui para o lado empresarial, tive uma fábrica de chocolate. É mesmo? Nada a ver com a psicologia. Mas como? Novinha? Novinha, 18 anos já tinha fábrica de chocolate. Você já fazia vôlei? Eu fazia vôlei ainda, mas já estava finalizando a carreira. Eu tive muitas lesões durante a época do treinamento. Naquela época, Karim, não tinha tudo que a gente tem hoje de profissionais, de... Cuidados. Não, imagina, vai lá ali no fundo, levanta o tanto de peso, não tinha tênis apropriado, piso. Então é muita lesão e a carreira era um pouco mais curta. Então você fez vôlei profissional? Sim. De que idade a que idade? Quantos anos? Eu comecei com 12 anos no Clube São Paulo. Meu pai nos levou até lá para comprar o título. E aí eu cheguei no ginásio e tinha a mãe de uma das meninas lá, me viu ali no fundo do ginásio, magrinha, comprida, né, para minha geração. E aí me convidou para jogar. E aí foi amor à primeira vista. Comecei a jogar e não parei mais. Joguei uma Olimpíada Master. Hoje eu sou embaixadora do esporte pela Academia William Shakespeare também. Que legal, que bacana. Então você jogou uns 6 anos, mais ou menos, dos 12 aos 18. Uns 8 anos, dos 12 aos 20. Dos 12 aos 20. Aí muita lesão, ombro, joelho, coluna. Muito campeonato? Muito campeonato. No Brasil, fora do Brasil também. Era bem bacana. Pra onde você foi fora do Brasil? Eu fui para os Estados Unidos, fui para o Canadá, joguei a Olimpíada Master. Olimpíada Master, você precisa ter no mínimo 30 anos. 30 a mais. Aí eu fui para lá, joguei. E a abertura é igualzinha, medalha, tudo é muito bacana. Mas então você voltou, porque aí você... Voltei, exatamente. Você fez dos 12 aos 20, mais sério, assim, mais profissional. Aí totalmente profissional. Entendi, totalmente focada. Campeonato Brasileiro, Paulista. Aí machuquei, falei, não, para que não dá mais. E aí você montou a fabriquinha de chocolate. Aí montei a fábrica de chocolate, tive várias lojas, enfim. E aí depois... Quando reencontrei uma amiga das antigas, por que você não vem para o Master? Eu falei, não, gente, vôlei de novo? Não quero. Vamos. Não acertava nem a bola. Foi muito legal. Bem bacana. Que legal. Saquarema, que é o grande centro de treinamento da seleção. Todos os torneios lá, era bem bacana. Que legal. Mas chega, vôlei agora não, machuca muito. Tô no beach tênis, só num treininho básico. Eu sou psicóloga clínica do esporte. Então, eu tenho atletas de beach tênis, de vôlei, então eu só treino para condicionamento físico, agora não jogo mais torneio. Que legal. E a psicologia apareceu em que momento? Olha, a psicologia... nós somos regidos e controlados pelas emoções. Se eu te perguntar quando você aprendeu essa matéria, eu tenho certeza que a resposta será nunca.
E aí eu tinha aquele desafio emocional, mental. Algumas atletas choravam, tinham medo de jogar, enfim. E aí, quando eu descobri a psicologia, eu disse, pronto, é isso que eu quero fazer na vida. E aí desenvolvi meu próprio método. Não, mas espera aí. Como que você descobriu? Eu fiz terapia há muito tempo atrás, há uns 20 anos. E aí, essa colega foi atender uma emergência e eu fui junto. E eu falei, nossa, gostei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para a vida. Que legal, que legal. Você foi acompanhá-la. Fui acompanhá-la. E aí você viu ela fazendo o trabalho dela? Aos 41 anos de idade. Que legal. Eu entrei na faculdade. Então, olha, tudo é possível. Olha, pô, legal, tô arrepiado. Tô arrepiado, porque 41 hoje em dia não é mais o que era, né? Não é velho assim, mas... mas 41, para quem é da década de 68, eu sou... Realmente é... Legal demais. Aí você viu lá e falou, é isso que eu quero na minha vida. Aí entrou na faculdade. Entrei na faculdade, meus filhos me ajudando a estudar. Vitor, André, beijo. Eu não via escola há mais de 20 anos. Então, vamos lá, vamos estudar, vestibular e não sei o quê. Passei. Legal. Ai, gente, será que vai dar conta? Enfim, mas... Nossa, do começo ao fim. Depois fiz uma pós-graduação em Psicologia do Esporte. E desenvolvi meu método já na faculdade. Já na faculdade. Eu sempre tive um grande questionamento, sabe, Karim? A terapia é começo, meio e fim. Ela não pode durar a vida inteira, no meu olhar, sabe? E aí eu olhava as linhas, me identifico um pouco com cada uma. Falei, mas não é exatamente isso que eu quero. Aí eu desenvolvi o meu método. São 4 passos. Questione, entenda, escolha e mude. No meu olhar, é só assim que você consegue fazer uma mudança efetiva e duradoura. E esse meu método é sobre educação emocional, para autoconhecimento. Se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Que legal. Desculpa, pode repetir os verbos para a gente frisar aqui? Quem questione, entenda, escolha e mude. 4 passos. Questione, escolha. Entenda, escolha e mude. Quer dizer, então, questione o que está de errado comigo, o que eu quero. Isso, até você entender. Tá. Depois que você entender... O segundo, entender. Entendeu. Entendeu. Faz uma escolha. Escolhe, então eu vou fazer isso, vou me separar, vou comprar uma moto, vou morar na praia, vou mudar, vou ser advogada. Porque a gente vive muito no automático. Ah, o fulano de tal falou que isso é legal, mas nem tudo serve para você. Aliás, o título do meu livro veio de uma palestra, de um vídeo que viralizou, que era Tudo que te aperta não é o seu tamanho. Fantástico. Por quê? Eu faço uma analogia. Roupa, sapato, anel e relacionamento. Se você força, é porque não é o seu tamanho. E as pessoas costumam forçar. E isso não é bacana. Ah, mas eu tenho que. Tenho que gera obrigação. Tenho que fazer isso. Tudo que você força não é o seu tamanho. Que coisa, hein? Então aí você tem que procurar do seu tamanho, né? Exatamente. Se o sapato tá apertado ou tá largo. O que me serve? O que deixa confortável para mim? O que eu gosto? Porque eu chamo a cultura do garçom. A gente é sempre programado para olhar para o outro. Então, o que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai achar de mim? E aí, a gente tende a servir ao outro e não a nós mesmos. Então, fica uma coisa chata, porque às vezes eu não quero usar aquele tipo de roupa, ou relacionamento, enfim. Mas, pela cultura do garçom, né? É para o outro, eu tenho que me vestir para o outro. Ah, eu não posso, por exemplo, fazer faculdade de psicologia, por exemplo. Pasme. Eu ouvi muitas pessoas dizerem, você vai fazer psicologia porque você não conseguiu entrar numa faculdade de medicina. Você tá brincando, você tá de brincadeira que você ouviu isso muito. Muito. Mesmo? Psicólogo é médico frustrado, sabe? E não, são profissões complementares, interdisciplinares, cada um é no seu olhar. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a psicologia hoje. Olha, que fantástico. E aí você pontuou, você passou rapidinho, você falou, ainda na faculdade. Ainda na faculdade. Eu tinha um grande questionamento, né? A terapia, no meu olhar, não pode demorar muito tempo.
eu fui moldada no resultado, porque pratiquei esporte de alto rendimento. Então, ali é o breve. Você jogou muito mal um jogo, você tem 2 dias para sentar, respirar, rever tudo e jogar bem e trazer o resultado. Então, eu fui moldada nessa urgência, entre aspas. E aí eu falava, gente, não me identifico. Foi aí que eu desenvolvi esse método. São os 4 passos, vários exercícios, os autoconhecimento, autovalorização, autorresponsabilidade. E aí, através desse método que eu trabalho com os meus pacientes, tenho várias personagens. Eu gosto muito do lúdico também, inteligência comportamental, águia, passarinho, porco e corvo, e por aí vai. Não, então, peraí, já que você tocou nesse assunto, já vamos falar. Tem essa frase que você falou agora, você passou 30 segundos, 1 minuto, já tem um monte de coisa que eu quero saber. Vamos lá. Eu quero saber. Bom, então eu já vou falar todas pra gente não esquecendo. Tá bom. Eu quero saber como. Você falou, não é a vida inteira, essa terapia da vida inteira. Eu acho maravilhoso. Então, como é? Como que funciona isso? E depois me fala da inteligência comportamental. Tá. A terapia primeiro você limpa todas as dores, crenças e traumas do seu paciente. Você ressignifica tudo aquilo. Então, eu digo que tem um alicerce. Eu não vou tirar esse alicerce que está frágil, porque a pessoa sabe viver dessa maneira. Então, eu vou construindo, junto com o paciente, um outro por baixo, até que esse saia. Olha. Então, o processo terapêutico é limpeza de dores, traumas e crenças negativas. Ressignificou os autos. Quem eu sou? Como funciono? O que eu gosto? O que eu não gosto? Aí vários exercícios. Por exemplo, a gente tende, ainda mais no mundo atual, a reagir por qualquer coisa. Exato. Então eu falo uma escala de 0 a 10. Coloque ali o tamanho do teu desafio. Eu não chamo de problema tudo aquilo que tem solução. 0 a 10. Vamos ver. Acima do 7, cria um alerta. 7,5 se posiciona. Agora, se posicionar não é gritar, não é brigar, não é xingar. É simplesmente você dizer, não, obrigado, eu não quero. Olha, até aqui você pode chegar, daqui para cá, não. Mas a gente lida tudo 10. Se eu pergunto, tudo 10. Não pode ser. Entende? Então, verdade. assim, aí tem uma carta de mágoa que você escreve, porque quando a gente fala, aquela pessoa foi muito má para mim, mas tudo que vem depois da vírgula é justificativa, porque a dor está lá dentro. E essa carta, você escreve, a caneta tem um texto, tudo para começar a escrever, e aí é a linguagem do teu inconsciente que fala. Aí não tem filtro, entendeu? Que legal. É bem bacana. Por isso que é começo, meio e fim. Não precisa ficar anos em terapia, socorro. Então, antes de a gente falar da inteligência comportamental, eu quero saber, casos práticos nesses 10, 11 anos, qual foi o que... Você falou, não precisa ficar anos na terapia. Qual foi o mais rápido e o mais demorado? Dentro desse, já do seu método. Olha, hoje em dia são 3 maneiras. Por exemplo, eu já atendi paciente em 5 meses, que era bem pontual aquilo que tinha, nenhum outro desafio, acabou. 5 meses teve alta, mas ele chegou como ele chegou? Uma crise de ansiedade muito grande, É mesmo? sem viver o que ele gosta, numa faculdade que ele não gosta, num curso que ele não gosta, então ele estava forçando toda uma situação. Então, vamos lá, questiona o que você quer, onde você quer, como você quer, não sei o que. Eu gosto disso, autoconhecimento. Ok, vamos entrar nessa faculdade, vamos buscar isso de trabalho. E que ele fazia um curso de idioma que nada a ver, sabe? Ele estava fora do sonho dele, daquilo que realmente ele queria. É só colocar na estrada que ele quer, tchau, acaba a ansiedade, acaba tudo. Mas foi meio fácil esse caso? Você diria que foi meio fácil? Porque eu presumo que tenha sido um jovem. Mas boa pergunta, Karin. Sabe quando é fácil a terapia? Não. Quando o paciente não tem resistência. E ele não tinha? Nenhuma. Que legal. Nenhuma. Pô, legal essa resposta. Quando cria vínculo com a gente, confia, vamos por aqui, legal. me dá a mão, vamos por aqui, vamos juntos, aí ok. A terapia é mais demorada quando a gente precisa quebrar a resistência do paciente. Aí ela demora mais. O paciente chega, mas não acredito muito, sei lá. Exatamente. Agora, paciente que tem um transtorno mental, um transtorno de personalidade, bipolaridade, por exemplo, a gente precisa acompanhar
com um pouco mais de tempo. Então, alguns transtornos, mais esquizofrenia, por exemplo, a gente precisa acompanhar esse paciente. Não dá para dar alta, porque é uma doença que não tem cura. Não tem cura. Então, pontualmente, não precisa ser toda semana, mas a gente está sempre ali olhando a equipe toda trabalhando junto para ter uma qualidade de vida para o paciente. Melhor, né? Agora, novidade, pós-pandemia. Acompanhamento terapêutico. Você sabe que muitas mães me pedem isso para eu continuar acompanhando os filhos, mesmo que eles já não tenham mais nenhum desafio, não apresentam mais nada do que quando trouxeram para mim, mas infelizmente, né, muitas crianças estão bem perversas, e aí bullying, e aí essa criança não sabe lidar, e aí os pais pedem para acompanhar. É bem bacana isso também agora. Acompanha por vídeo ou por presencial? Presencial. Criança presencial. Algumas pessoas atendem online. Para mim, eu atendo online adulto. Mas a criança, até porque você precisa brincar, é através do lúdico. A criança eu prefiro presencial. Que legal. Bom, a gente falou do mais fácil, né? Porque o jovem sem resistência. E o mais, não sei, demorado ou complicado. O mais desafiador. Desafiador. Teve o menino que não falava, teve um caso de múltipla personalidade. Veja o que... 11 o quê? Personalidades? Você tá brincando. Como aquele filme fragmentado. Exatamente aquilo. Os filmes são sempre baseados em fatos reais. Claro. E é exatamente isso. Me conta então desses dois casos. O primeiro foi um garotinho, ele estava com 14 anos, e há 4 anos não falava. Praticava esporte, frequentava todos os lugares, a escola, enfim, mas ele não falava. E aí eu fui fazer esse trabalho lá, eu uso a técnica dos desenhos. O desenho é como se fosse um raio-x do que a pessoa está sentindo, da psique da pessoa. E para a criança é mais fácil, E para a criança é fácil, porque já está no mundo dele. E aí, ali pelos desenhos, eu disse, me dê o caso mais grave, que eu vou do mais grave para o mais brando. Isso para a escola? Era um centro de convivência, onde eles ficavam ali fazendo os esportes, tudo. Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vem de manhã. E aí ela falou, o caso mais grave é de um menino que há 4 anos não fala, mas esse não tem jeito. Como eu fui moldada no esporte... Não existe isso, não tem jeito. Tudo é possível. Não, tudo é possível. Quando ela falou não tem jeito... eu disse, você está respirando? Falei, então, você falou para ela? Falei, então eu quero esse caso. Não, já passou vários psiquiatras e psicólogos, enfim, e não deu certo. Eles disseram que não tem jeito. É mesmo? Tinha passado por psiquiatra já. Eu falei, gente, se for difícil, eu vou fazer. Se for impossível, me dá mais 5 minutos. Não pode desistir de uma vida. Ali tem um trauma, é óbvio que tem. Bom, atendi a criança. Eu conversando com ele, a gente chama de conteúdo manifesto e latente. O manifesto é que a pessoa fala, o latente é o que pulsa, que é o que a gente precisa pegar. E aí eu fui conversando com ele, o latente é o que está por trás. E aí ele só falando, assim, tinha um professor que ele tinha muito vínculo com esse professor também. E aí ele ali do lado, quietinho, enfim, só que ele gostava muito de fazer dinossauro, de massinha, era bem bacana. Aí eu perguntei, eu falei, qual o nome desse? E ele falou, eu falei, bom, problema de fala ele não tem. Ele falou o nome. E aí ele já fechou de novo. Falei, ok. Aí fui para a sala. E quando ele falou, o professor se espantou? Eles olharam assim do tipo, tem alguma coisa diferente. Aí, vamos lá, fui na minha sala, comecei a conversar, ele não falava. Aí, eu trabalhei, já fiz trabalho voluntário em comunidade, muita experiência de consultório, de abuso. Eu fiz um estágio num presídio feminino. Então, assim, eu tinha muita experiência com tudo aquilo, então já tinha mais ou menos um olhar do que podia ser aquilo. E aí eu brinco, eu tenho minha formiguinha Clotilde, né? Eu não posso pôr a mão no paciente. Eu falei, eu tenho uma formiguinha Clotilde, será que... E ele fez uma esquiva, eu disse, tem. Bom, resumo da história, infelizmente ele sofreu abuso. Caramba. Era de pessoa muito próxima, e outras pessoas que deviam protegê-lo não o fizeram. E aí ele simplesmente se calou.
E quando eu percebi, eu falei para ele, eu falei, aquele que devia te proteger judiou de você. E ninguém cuidou de você. Ele transpirava tanto, tanto, até perguntaram se eu tinha hipnotizado. Eu disse, não, nem sei fazer. Mas sabe quando acho que ele foi confiando e relaxando, ele praticamente dormiu. Assim. Nossa, olha como tá o meu braço, eu tô quase chorando aqui. E quanto tempo demorou isso, Elaine? Um dia. Você tá No brincando. dia seguinte ele estava falando. Você tá de brincadeira, porque soltou. Soltou. Aí eu Caramba, chorei que também. Loucura, Psicólogo chora, tô chorando aqui. Nunca aconteceu isso, já entrevistei tanta gente, olha. Eu chamei a mãe e perguntei, falei, olha, é possível que isso tenha acontecido? Ela disse sim, infelizmente aconteceu. Ela sabia já? Ela sabia. Caramba, que loucura. Mas não conseguiu proteger. E no dia seguinte ele dando aula lá no Você tá de brincadeira. esporte, vem aqui, faz aqui, vai ali, dando ordem. Você tá de brincadeira, olha que beleza, que parabéns. Não desisto, não desisto. Nossa, em um dia. E o Dia pessoal, seguinte falando. O pessoal falou que não tinha jeito. Olha, que coisa maravilhosa, Elaine. Não. Parabéns. E como foi o outro caso do múltipla personalidade? Outro caso foi um caso bem desafiador também. Uma paciente com... As pessoas não entendiam, ela estava diagnosticada de maneira incorreta. Isso, Karim. Infelizmente, a gente vê muito. Mais de 20 anos com diagnóstico incorreto de ansiedade e depressão. Eu digo, oi? Como assim? 20 anos. E era um transtorno de múltiplas personalidades. E aí era uma criança, era uma personalidade mais perversa, era uma mulher, uma idosa, enfim. E aí precisou internar porque realmente não tinha como. Mesmo. Agora, qual que é o pecado desse caso? É não ter sido diagnosticado corretamente. Quando era jovem. Exatamente. Quando era criança, talvez. Exatamente, quando apresentou o primeiro. O primeiro sintoma. Porque é muito clássico, é só você, né? É você ter um comprometimento com aquilo, você estudar, você buscar aquilo. E se você não tem experiência, não sabe, encaminha. Não é feio encaminhar, sabe? Agora, manter uma paciente dizendo que tem ansiedade e depressão. Outro caso que é clássico, bipolaridade. Muito confundido com depressão. Então, precisa tomar muito cuidado, porque o paciente só vai buscar ajuda na fase depressiva. Então, o médico chega lá, às vezes fica assim, nem olha para você, depressão. Ele nem pergunta se tem uma fase de euforia. E é muito fácil, vai do 880, é o bipolar. Então, se ele tem essa fase de euforia, as pessoas falam, é porque ele melhorou. Não é a bipolaridade. É a bipolaridade. Aí a medicação é diferente. Então, um estabilizador de humor e pronto. Qualidade de vida. Atendi também um caso de um paciente que tinha tentado suicídio 3 vezes. Caramba. E diagnosticaram de maneira errada. É mesmo. Ele era bipolar? Bipolar. Era bipolar. Estavam dando medicamento como se fosse depressão. Antidepressivo, quando ele precisa, na verdade, de um estabilizador de humor. Então, precisa ter comprometimento para fazer o diagnóstico. Depois tratar é muito mais tranquilo. Agora, é um sofrimento absurdo a pessoa ficar tanto tempo nesse estigma de eu não tenho jeito, eu não consigo, para mim está muito ruim. E, na verdade, está diagnosticado de maneira equivocada. Simples assim. Que coisa. Bom, eu quero perguntar algumas coisas para você. Primeiro, como você foi para o esporte? Eu queria... Isso, vamos dar essa pergunta primeiro. Tá. Você vê que eu tô sedento aqui, eu tô adorando. Pode ir lá. Como eu comecei no esporte? Na psicologia do esporte. Psicologia do esporte. Isso foi há pouco tempo? Não, foi logo na sequência que eu me formei, formou? Sim. Por quê? O meu método, ele é abrangente, ele é educação emocional. Algumas pessoas me perguntam, você tem alguma especialidade, você atende só criança, só adulto? Eu atendo todas as idades. Por quê? O meu método é sobre educação emocional. Autoconhecimento, as emoções básicas, fazê-las trabalharem a seu favor e por aí vai. E aí ficou abrangente. Eu falei, agora, como é que eu vou afunilar isso? Eu vou para idoso, vou para criança, e eu não gosto de restringir, eu gosto de trabalhar com todos. Aí eu falei, eu fui atleta, por que não? Aí fui psicóloga da Seleção Paralímpica de Voleibol Sentado, masculino e feminino, de equipes de voleibol. De deficientes. Sentados são a cadeira de roda.
Exatamente. Então, não, no chão. Ele Ah, joga no no chão, chão. Ele é no joga chão. É. Quando Mas tiver. tem uma de cadeira de rodas também Aí ou é o não? basquete. Ah, é basquetebol que você falou? Desculpa. Voleibol. Ah, você falou voleibol. Voleibol. E aí eu fui para as seleções, para várias equipes também de voleibol em pé, masculino e feminino, e beach tênis. Meu filho é goleiro, de futebol de campo. Ah. Mas você foi, então, você se formou e falou, por que não esporte? E aí? E aí você Num começou... primeiro momento, não. Eu disse, tá, o meu método hoje ele era um projeto, porque a minha ideia era levar esse projeto para as escolas públicas, você ensinar educação emocional para as crianças. Fantástico, esse dos 4 verbos. O quem e também as emoções básicas, medo, raiva, tristeza e alegria. Todas elas têm o lado positivo e negativo. Então, por exemplo, o medo. Qual é o lado positivo do medo? Aquele que protege a sua vida. Não entra na jaula do leão, não atravessa a avenida de olho fechado. Continue com esse medo. Agora, qual é o medo que não é bacana? O medo crença. Tenho medo de não ser alguém na vida. Você já tem sobrenome, tem CPF, RG. Ai, tenho medo de não dar certo. É medo crença. Esse a gente precisa limpar, não pode ter. A raiva. Então, a raiva negativa, aquela que descontrola, a gente tem uma atitude desproporcional ao fato. Não é bacana, a que te controla. Agora, a raiva positiva, você está em casa sozinha, eu quero abrir um pote, não consigo. Ai, que raiva, você fala. Vai lá e abre o pote. É uma raiva motivadora. Motivadora, positiva. E no vôlei vai muito isso. Você tomou um bloqueio, vai na segunda, como a gente brinca, né? Vai babando, monta na bola, que é a raiva positiva. Então, medo, raiva, tristeza. A tristeza positiva. Quando a gente joga mal ou faz alguma coisa e ganha, você não para pensar. Agora, quando você perde, você para elaborar tudo aquilo que aconteceu. Então, esse é o lado positivo da tristeza. O lado negativo é quando ela te controla. Então, muitas pessoas falam, estou em depressão. Primeiro, é uma tristeza. Se não elaborada, ela vai evoluir para melancolia, que é uma tristeza mais profunda que pode durar no máximo 30 dias. Se não elaborada, aí sim ela evolui para depressão leve, moderada ou grave. E a alegria, o lado positivo todo mundo sabe da alegria. Gostou você sentir? Qual é o lado negativo da alegria? Será que alguém sabe? Será que tem? Tem. Não é a tristeza. Não. O lado negativo da alegria. É o negativo da alegria? É você não entrar em contato com as outras. Sim, eu estou super feliz. Aí você fica meio superficial, quer dizer, exatamente. Né? Porque você está bem, então exatamente. Não vou fazer nada de autoconhecimento. Pra quê? Pra quê? Eu tô bem? Eu não fico triste. Não tô bem. Então eu digo, aí chego no consultório, Elaine, eu não quero sentir raiva, tristeza, medo. Eu falo, eu não tenho uma boa notícia. Você vai, não tem como. Não tem como. Vai chegar. Aí eu tenho uma personagem que é o senhor negativo, ele tem uma nuvenzinha na cabeça. E aí ele chega, não puxa a cadeira para ele sentar, pergunta a ele o que ele quer. Me dá aqui a ideia, o que você quer, a mensagem. Assim que ele te der, vá procurar o irmão dele, que é o senhor positivo. Ele tem 4 lâmpadas na mão, que é uma analogia para você buscar, no mínimo, 4 soluções para aquele desafio. Então, é uma mudança de olhar. Veio aqui o desafio, eu não consigo dizer que o medo, a raiva, a tristeza é o outro que provoca na gente. Eu não consigo evitar. Tá bom, mas o que eu vou fazer com isso agora é a solução. Foco na solução e não no problema. Fantástico, fantástico. Bom, vamos lá na inteligência comportamental. Inteligência comportamental, verdade. Águia, passarinho, porco e corvo. Águia, passarinho, porco e corvo. Não tem nada a ver com os animais, certo? Não tem melhor ou pior. É uma analogia que eu faço para a pessoa se identificar. Então, como uma águia se comporta? Ela voa bem alto, bem alto. Fica analisando. Olhando. Exatamente. Olhos de águia, porque ela enxerga muito longe. Ela voa sozinha. Ela produz o próprio alimento, ela se reinventa quando necessário. Você não vê uma águia voando em bandos, certo? Verdade. O outro é o passarinho. O passarinho, ele anda em bando. Ele migra do norte para o sul, todo mundo junto. Se você vira um bando de pardal na árvore e trocar de lugar, você não sabe quem é quem. Eles são mais comuns.
O porquinho, ele fica no chiqueiro, ele recebe o alimento na boca. Anatomicamente, ele não enxerga o céu. Com os 4 apoios para baixo, ele enxerga a frente. É verdade. Os 4 apoios para cima, ele enxerga atrás. Então, ele só sabe que a águia e o passarinho existem porque esses descem. E o corvo, que é o único animal capaz de derrotar a águia. Ele bica bem forte na nuca dela, machucando bastante. Ela não reage. Ela só sobe no mais alto voo que ela alcança e ele cai sozinho. O corvo é o famoso puxador de tapete. Aquela pessoa que se disfarça, é seu melhor amigo. Tomara que ninguém tenha um desse, que eu duvido. Sempre Tomara tem. que não tenha nenhum desse, mas eu duvido, tem. Agora, a dica, ele fica... ele quer se fazer parecer de águia, entendeu? Mas não é. Ele usa a roupagem da águia, mas não é. A águia... Tem pessoas, eu vejo muito isso no consultório também, principalmente essas crianças de hoje em dia. Crianças que preferem ficar mais quietas, mais no seu canto, não precisa socializar. Nem toda criança precisa jogar futebol. Esporte coletivo, com e sem contato. Individual, com e sem contato. Deixa a criança escolher. Entenda quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer e vá junto. Entende? Então, a águia, ela não é solitária de solidão. Ela gosta de ficar sozinha, desse jeito que ela funciona. E tá tudo bem por isso. O passarinho já é todo mundo junto. Eu tenho que fazer parte dessa turma. E às vezes ele se identifica. E o porquinho, ele tá ali na zona de conforto dele, tá tudo bem. Agora, o que não pode é uma águia querer içar o porquinho. Ele não vai voar. Deixa ele lá no canto dele. São normalmente pessoas, o porquinho fazem trabalho repetitivo. Sabe, não precisa pensar muito, não depende muito do intelecto, chão de fábrica, alguma coisa que é mais repetitiva, esteira, entende? E a pessoa está feliz. Então, Porque é o perfil dela. É o perfil dela. Então, se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Então, quem é você? Águia, passarinho, porco, espero que não seja o corvo. Se for, melhore. Mas só tem esses 4? Não, tem o pincher e a jiboia. Tem o que? O pincher e a jiboia? Você que inventou tudo isso aí, esse sistema? Olha que interessante. Eu tenho eles não só os quadrinhos, né? Só personagem desenhado. Ah, só desenhado. O pincher, aquele cachorrinho de 2,5 cm, late. Alto, dói a cabeça, dói o ouvido, faz meio ameaçador. Ameaçador, né? faz um barulho danado, te intimida, você bate o pé e ele corre. Verdade. Jiboia. Comportamento, paciente, silenciosa, assertiva, não perde o foco. Se necessário, ela recua, pacientemente espera. Ela vai outra vez, ela volta até ela dar o bote certeiro. Olha, aí eu falo isso para os meus pacientes, eu falo, você é pincher ou jiboia? Tá falando muito. Aí depois eles vêm e falam para mim, Elaine, fui muito pincher, mas eu fiz uma coisa de jiboia. E é bacana, porque marca isso, a pessoa consegue se enxergar. E aí eu digo para eles, eu monto uma caixinha de ferramentas com todos esses conceitos, personagens, a escala, o quem sou eu, meu eu atual, meu eu ideal, o alicerce, quem eu quero para minha vida, as mulheres que estão nos assistindo, os homens também, à procura de um namorado ou de namorada. Quem é essa pessoa? Quem que você quer para sua vida? Então é autoconhecimento. Que genial, genial. Só que eu vou voltar numa pergunta minha que não ficou clara. Tá bom. Que é objetivamente. Você vê que Vamos lá. Talvez eu seja o águia? O que será que eu sou? Já dá pra saber? Eu analiso, presto atenção. Não, eu perguntei para você o caso mais rápido e o caso mais demorado. O mais rápido foi esse do menino, um dia. Tá, sim. E o demorado? Porque assim, você não acredita em anos, mas o que é? Você falou dos 5 meses, do outro rapaz, que eu falei um caso relativamente fácil. Qual foi o mais longo? Então, o mais demorado é quando a pessoa tem a resistência, que eu não consigo quebrar a resistência logo de começo. Aí pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, mais do que isso, não. Agora... Porque ou quebra ou não quebra. Tem gente que também não quebra, eu acho. Não, quebra. Chega uma hora que quebra. Eu não demoro tanto tempo, assim, meus pacientes é 1 ano que ficam comigo no máximo. Agora, preparo mental, por exemplo, eu faço o preparo mental e depois o acompanhamento, aí esse paciente fica mais tempo comigo. E os que ficam muito mais tempo são os que têm a doença mental, o transtorno mental instalado.
Que aí, aí não tem como não tem... dar alta, porque precisa sempre de um acompanhamento. E também normalmente psiquiátrico junto. Aí sim, com certeza o psiquiátrico junto. Mas quando não tem resistência, começo, meio e fim e acabou. Que legal. E você também, eu queria saber, assim, eu já sei a resposta. Você, uma coisa que você faz que te faz perder o tempo, perder a noção do tempo, que você fica absorta totalmente. Quero que você fale um pouco sobre isso. Eu gosto muito de escrever. Escrevo muitos artigos para vários meios de comunicação, enfim. Eu gosto muito de escrever para levar para o outro essas soluções. Eu gosto muito de ler também livro físico. Não gosto de ler livro digital, né? Minha geração prefere. Eu também. Ou assistir esporte. Eu realmente perco a noção do tempo e, como boa leonina que sou, adoro fazer compras. Tudo isso então te faz. Tudo isso você faz também, perder. bom, você fala muito bem. Você tem programa fixo na rádio? Não. Você vai como convidada também. Eu vou como convidada na rádio, na TV. Nos podcasts de queridos como você que me chamam. Olha, mas aqui nesse podcast você tá vendo coisa, eu aposto que tem coisa que você nunca falou em lugar nenhum. Nunca falei. Águia, passarinho, porco e corvo. Nunca falou? Não, Olha não, aí, ó. Primeira vez. Genial. Mas você fala muito bem, né, Elaine? Você fala Obrigada. muito bem, assim, e de uma forma simples, objetiva. Essa é a ideia, porque eu estou conversando com um leigo. Eu não posso falar, por exemplo, o meu paciente tem um transtorno mental e uma comorbidade. Comorbidade é uma doença instalada, por exemplo, você tem depressão e bipolaridade, enfim. Duas doenças tá junto, né? Exatamente. Só que eu estou falando para o leigo, eu quero ajudá-lo, eu quero resolver a vida deles da melhor maneira possível. Agora, antigamente, o conceito de inteligência era apenas através do teste de QI. Então, se você tinha um QI alto, 140, era considerado gênio. Abaixo de 70, debilidade mental. E era baseado em matemática, capacidade cognitiva de resolver as situações, enfim. E aí, na década de 80, um psicólogo americano chamado Gardner, ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Depois, um dia a gente fala sobre isso também, que é longo. Mas uma delas é a linguística. Então, para mim, a profissão é muito importante a linguística, porque eu palestro, eu escrevo, o meu paciente precisa entender aquilo que eu estou falando. Então, para mim, é perfeito. Eu tenho a interpessoal, a capacidade de me colocar no lugar do outro. E a intrapessoal, que é a inteligência emocional. Isso também é muito bacana. Eu mostro isso para os meus pacientes. Você, com certeza, tem a corporal sinestésica, que é dos atores, dos artistas. Fantástica. Eu não tenho essa. Embora tenha sido atleta profissional, mas não é a minha principal. Essa o que é? É a capacidade de coordenar corpo, mente e a fala também. A linguística, obviamente, você tem ela alta também, porque você se expressa super bem. Vamos então aproveitar, eu sei que isso é desse livro, é um dos livros que você recomendaria para as pessoas, não é? Isso. Então, vamos abordar, qual é o nome do livro? Inteligências Múltiplas. Inteligências Múltiplas. De Howard Gardner. Howard Gardner. Então, a dica da entrevistada de hoje, ela na verdade tem dois livros que eu sei que você vai... Dica de dois livros, um nacional e outro estrangeiro. O estrangeiro é Inteligência Múltiplas. Inteligências Múltiplas. Isso. Do Gardner. Do Gardner. E, então, fala um pouco primeiro desse, que você estava falando, porque você começou a falar para mim que tem quantas inteligências? 9. 9 inteligências. Porque era muito engessado. Por exemplo, a minha inteligência lógico-matemática é 7% de 100%. Então, antigamente, eu era considerada... burra. Em matemática. Mas era só isso que definia a gente. Porque antigamente era assim, né? Eles pegavam fotos... Então, assim, você é bom em matemática, tanto tem gente que odeia matemática. Eu trabalho com alguns pacientes que eu transformo a matemática em português, por exemplo, ou em história, e a nota super sobe. Porque é aquele receio, aquela raiva que se tem da matemática. Legal. Então, meus filhos, os dois têm 100% da lógico-matemática. Eu falo, ótimo, quando eu precisar de alguma coisa, eu pergunto a eles. A linguística, que é a capacidade de você se expressar através da linguagem. Peraí, deixa eu te cortar na linguística. Você sabe as 9 de cor? Sim. Então, lógico-matemática, linguística, espacial, os arquitetos, engenheiros, corporal sinestésica, os atletas, atores, dançarinos, apresentadores.
Por exemplo, jogador de futebol. Você já pegou pensando assim, nossa, como é que ele consegue fazer aquilo? Gente, como absurdo. Para ele é muito fácil, porque ele tem essa inteligência como a principal delas. Aí eu brinco, né? Eu sei que é perna de pau no futebol, continua. Tá jogando para socializar, mas essa não é a sua inteligência principal. A interpessoal, a intrapessoal, a existencialista, a naturalista. Cada pessoa tem uma que prevalece e outras duas que acompanham. E a combinação delas te dá o caminho a seguir. Então, as 3 principais. Uma e 2 que vão ali. Isso. Tem um teste também que você pode fazer, são 40 perguntas. Você faz esse teste e sai um gráfico no final para você ter uma noção. A naturalista, criança que adora cachorro, adora animal, adora acompanhar a fila de formiga, adora planta, tem a inteligência naturalista alta. Que legal. E isso ninguém... É muito pouco conhecido. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pois é. E deve ser uma ferramenta super útil. Transformadora. Porque, por exemplo, eu jamais seria de alguma faculdade que fosse de exatas. Eu sou de humanas total. Alguma faculdade alguma profissão que eu não pudesse falar. Eu gosto muito de falar. Então, eu sou palestrante e psicóloga. Eu gosto de escrever, entende? É isso que falta. E quanto antes identificar, melhor. Eu tenho um pacientinho que, desde pequeno, 7 anos, vamos ver quais são as inteligências. E dá para saber desde que ele é pequeno. Quanto antes descobrir, melhor. E outra coisa que eu sempre digo, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos diferentes e complementares. Basta você saber como você funciona, que é o que eu digo sempre, né? Se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Ou vão decorar essa frase até o final, vão sonhar com ela. Essa é a ideia. Sensacional, Obrigada. Sensacional. E você falou desse paciente de 7 anos. O que é o momento bom? Porque assim, imagino que você falou, quanto antes melhor. A partir dos 5 até os 18, 20, até o momento da faculdade, quer dizer, deve ser, aliás, queria que você falasse um pouco disso também, deve ser crucial, deve ser muito importante, né? Porque hoje em dia a gente vê muita gente perdida, muitos jovens. Muito. Não sei se eu vou direito ou medicina. É exatamente isso. Eu tenho muita pedra. Embora essa não seja a minha inteligência principal, eu gosto muito de pedra. Então, eu tenho muita pedra no consultório, eu gosto muito de águia, eu tenho várias águias no meu consultório de pedra, enfim. E ele, quando entrou a primeira vez, ele ficou encantado. Ele Esse olhava, de 7 anos? Ele olhava aquilo, gente, sabe assim, encantado, como posso pôr a mão. E aí começou, né? Essa planta, aí eu tenho o bambu da sorte, que eu gosto muito do bambuzinho, e ele estava decorado, assim, ele estava preso com umas argolas, desenhado. Ele olhou, ele falou, Elaine, eu acho que ele está sofrendo. Eu disse, verdade, você tem razão, bora lá tirar, vamos soltar o bambu. Então, ele tem esse olhar para a inteligência naturalista. Olha que coisa. Entende? E é nesse olhar. Então, a outra criança que consegue fazer embaixadinha com bolinha de ping-pong. Não é dom, é inteligência sinestésica corporal. E de pessoal de época de faculdade, você recebe muito? Você tem muito paciente? Sim, cada vez mais. É exatamente isso que você falou agora. Eles estão perdidos. Por quê? Tem as profissões de elite. Medicina, engenharia, direito, mais alguma talvez. Economia, administração, meia dúzia. Isso, aí o restante é subemprego. Entende? É uma cultura muito engessada. Não é isso não existe. Entende? Porque, vamos lá, um publicitário, por exemplo, ele trabalha com todas as profissões. Como que o médico, um psiquiatra, vai trabalhar bem com o paciente se ele não tiver um psicólogo? Entende? E aí, se ele tiver algum problema, ele vai precisar do advogado. Então, são todas as profissões interdisciplinares, elas se conversam. Quanto melhor você tiver, eu tenho um time. Então, eu tenho psiquiatra, tenho cardiologista, tenho pedagogo, eu como psicólogo. Então, é muito bacana você ter esse time, porque aí o teu paciente vai muito mais rápido, muito melhor. Que legal! Você formou esse time há quanto tempo? Sim, eu tenho uns 4 anos, mais ou menos.
E aí, quantos profissionais? 8, 10? não, tem uns 6 profissionais. Só que alguns profissionais não gostam de conversar com um psicólogo. Não, eu gosto de trabalhar sozinho. No meu olhar não funciona. Entende? Então, assim, eu tenho um canal bem aberto com a psiquiatra que eu indico. E aí eu falo, olha, o meu olhar do paciente é esse. Ela fala, o meu é esse, está super parecido, é isso. Pronto. Entende? É muito mais rápido. Claro. Porque precisa agilizar, não dá mais para as pessoas ficarem nessa crença de se. Quantos médicos mal-sucedidos a gente conhece? E quantos médicos bem-sucedidos? Então, tudo é possível, sim, tudo é possível, desde que seja aquilo que você escolha. A gente vê vários casos de médicos que vieram de comunidade, de pessoas de família que não tinha condições, pegando o livro do lixo para estudar e se formaram em Harvard. Então, tudo é possível, basta você querer. Agora, qual é o caminho que eu vou trilhar? E isso é muito importante. Eu quero pagar esse preço? Então, Elaine, agora, se eu quiser entrar em Harvard, eu vou entrar. Mas e aí, quanto tempo? Eu vou demorar mais 20 anos? Não, não quero esse processo agora, neste momento. Entende? Mas é importante a pessoa saber que tudo que ela quer, ela pode fazer. Mas o principal é ela saber o que ela quer. O que ela quer. Sensacional, genial, Elaine. Não vamos nos perder. Dica do livro do entrevistado brasileiro. Meu Deus, César Romão, meu mestre, prefaciou meu livro, ele é um gênio. Fábrica de Gente. Fábrica de Gente, do César Romão. Então, um spoilerzinho, assim, ele pegava os adictos, os viciados, né? Os viciados em droga, enfim, e ele capacitava, dava uma profissão de metalúrgico para eles, registrava, dava comida, dava água, roupa, um lugar para dormir, dava dignidade, sabe? Então, assim, ele foi um precursor, isso faz muito tempo que ele fez, é um trabalho lindo, fantástico. Então, fábrica de gente, é isso que a gente precisa agora. O mundo está muito virtual, o mundo está muito superficial. Até quando que a gente vai viver dessa maneira? Essa loucura que está de bebê reborn, as pessoas não estão diferenciando realidade e fantasia. O maior sistema do corpo humano é a pele. A gente, como ser humano, precisa do abraço, precisa abraçar, precisa sentir o outro, precisa ter contato com o outro, nem que seja um contato visual. Sabe, precisa ter esse olho no olho que a gente está perdendo. E aí, César Romão, brilhantemente, então super indico, Fábrica de Gente. Genial. E por falar em bebê reborn, eu trouxe aqui, não é um bebê, é um palhacinho e não é reborn, né? Sou sim! Olha, ele não tá... Coitado, ele nem mexe a boca, né? Você tá meio triste aqui. Olha esse negócio de bebê reborn. O que você acha desse? Não sei. Você vê que as pessoas que fazem isso, né? Não julgo ninguém, mas... Não, eu tô feliz com esse privilégio. Privilégio de ver você ao vivo como ventríloco. Maravilhoso. Pouquinho, vai. Esse boneco não é. Esse boneco é só de decoração. Não, mas eu não tava olhando pra ele, eu tava olhando você. Pra ver se você mexe a boca ou não. Ele não mexe. Não, é mais ou menos. Mas a gente já brincou bastante com isso. Mas realmente as pessoas estão entrando numa carência, não? O que é isso? Uma carência? Olha, é uma carência, é um abandono emocional, sabe? Os filhos perdidos dentro do quarto. Antigamente a gente perdia os filhos na vizinhança, batia na porta, tá aí, não tá? Agora você perde dentro do quarto. Então, meu filho tem tudo de tecnologia de última geração. E o ingrediente básico para o ser humano, que é o amor, o afeto, o acolhimento, o abraço, o carinho, olha, eu estou aqui com você, me fala, o que você precisa? Vínculo com pai e mãe. Então, isso perdeu muito, a gente está perdendo a essência do ser humano, sabe? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que ficou a sabedoria dos nossos ancestrais? Que criavam filhos e tudo ok. Agora a gente precisa de verdade fazer fábrica de gente de novo, porque essa fábrica virtual não está funcionando bem, não. Olha que maravilha, palavras. É isso mesmo, né? Mas tudo é consciência, né? E conhecimento, autoconhecimento. Autoconhecimento, exatamente. Só que
muitas pessoas eu recebo no consultório também, pacientes que já fizeram terapia com outros profissionais e que não funcionou muito bem. Assim como na psicologia, em todas as áreas, a gente vê que tem profissionais comprometidos e não. E às vezes tem muita resistência para vir ao psicólogo. Não, já fui várias vezes, eu não quero mais, não dá, sabe? Já passei por isso, eu não tenho jeito mesmo. Meu Deus, mesmo. é lamentável, é lamentável. Por quê? Porque passou por outros profissionais que não resolveram a situação. Então, quem está nos ouvindo, sabe? Tudo é possível. Procure um profissional que você se identifique. Seja psicólogo, médico, advogado, qualquer especialidade. Mas ele precisa te trazer resultado. E resultado não é daqui 3 meses. É resultado no dia que você já está lá na consulta. Primeiro dia, ele precisa entender um horizonte e falar, opa, eu tenho um motivo para voltar. Então, isso é terapia, isso é tratamento. Precisa realmente ter uma responsabilidade, porque a gente é da área de humanas. Não dá para deixar tanto sofrimento. Olha o que está acontecendo agora. Sabe, esses pais, o meu livro é escrito para os pais, sabe, é um guia para ajudá-los a identificar e a criar esses filhos, porque está tudo muito complicado. Eles perderam a mão, essa geração está muito desafiadora. A gente era mais quieto, né? Minha mãe falava, fica quieta, não vou nem respirar. Pra quê? A gente ficava. Lógico, na Havaiana voa, né? Melhor quieto. Agora não. Filhinho, o que você quer fazer hoje? Onde você quer? A criança virou prioridade. Outro ponto bem importante, que é um dos capítulos do meu livro, hierarquia. A criança precisa estar embaixo. Não dê poder para o seu filho aquilo que ele não consegue ainda lidar. Sabe? Criança de 4, 5, 8 anos escolhendo. Restaurante, qual carro que vai, para onde vai viajar. Oi? Não. Os pais estão em cima, sabe? Estão acima da hierarquia. Pai e mãe mandam, criança obedece. É uma ditadura? Não. 3 tipos de liderança que tem no esporte e na vida também. Autocrática, eu mando, você obedece, essa não é legal. A liberal, que é o que a gente está vendo muito hoje, a criançada faz o que quer. O resultado está aí, não funciona. Democrática. Os filhos podem e devem falar com respeito e educação, mas a palavra final é dos pais. Simples assim. Aí a gente consegue puxar de volta todo esse olhar. E outro capítulo do livro que eu gosto muito é, o pessoal pensar, os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice? Que sensacional, hein? Sensacional. Deixa eu te perguntar de boas ações. Eu sei que você teve uma boa ação aí, que você foi uma das primeiras a praticar. Conta como é que foi isso. Eu estava no litoral norte, na Barra do Saí, bem na rua Maria Caetana mesmo, onde aconteceu o deslizamento das casas. E eu estava lá de férias, falei, vou tirar uma semaninha de férias para dar uma descansada, o consultório estava pesado, cansativo, enfim, que eu amo. E aí, no sábado, começou a chover muito, muito, muito forte, acabou luz. A gente estava com um carro alto e aí a gente conseguiu passar porque era muita água mesmo. Bom, é uma chuva, ok. No dia seguinte, acordei, era umas 6, 5 e pouco da manhã, assim, mas era um silêncio assustador. Quando eu saí, eu vi uma fileira de carros, tudo, o morro todo desceu, a gente estava desse lado, né? O morro desceu do outro lado e as pessoas tudo dentro do carro. Comecei a colocar todo mundo para dentro da casa que eu estava, que era de um amigo de 2 andares, ele estava lá embaixo. Eu disse, olha, eu trouxe uns 40 pessoas aí para sua casa. Aí vamos lá, café para todo mundo, cenário de guerra. Sabe? Cobertor nas costas, aí a gente dando roupas, nossas próprias roupas para as pessoas, porque, né, criança chorando, um outro homem quase tendo uma crise de pânico, ele era bem alto, né, bem alto. Falei, se ele entrar em pânico aqui, ninguém vai segurar, porque ele estava com a criança pequenininha no colo, o filho, e aí ele foi correndo e o morro deslizava, ele caía e o morro, sabe, ele levantava e o morro caía. Que loucura. Loucura. E aí ele tava como?
E aí ele estava em choque, trauma, travado, assim, a pessoa começa a tremer, uma crise de pânico, e aí, ele está com frio. Eu disse, não, ele vai ter uma crise de pânico em 3, 2, 1. Vamos trocar, tira a camisa, põe uma camisa seca, enfim, aí a gente faz um procedimento para ele voltar, para não entrar na crise de pânico, ele voltar. Como foi? Você conversou com ele? Como que foi esse Na verdade, você precisa chamar a atenção dele e falar, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Bate assim no peito, né? Olha para mim, respira. Porque ele só ficava olhando assim sabe? Começa a travar e não consegue respirar. Aí você começa a respirar junto com a pessoa, puxa o ar e solta, segura. Aí ele fica assim, não conseguia respirar. Aí olha para mim, respira, respira, até ele conseguir retomar e conseguir respirar. E começou a chorar com toda a razão do mundo, café, um abraço, vem aqui, vai dar tudo certo, tá todo mundo salvo, graças a você, fez um trabalho maravilhoso de salvar a família inteira. E aí a gente resgatou todo mundo. Eu fui a última a sair dessa rua. Liberamos, salvou todo mundo. Tinha um ganso também, a gente chamou depois. Tinha um ganso? Um ganso na casa em frente, tadinho. Só que ele não deixava a gente pegar, né? Não deixava, que ganso é. Aí a gente avisou também o protetor de animais que chegou depois, mas isso foi bem no primeiro dia. Descemos para a Praia da Baleia, fomos para uma pousada. Ufa, o pior já passou. Mal sabia a gente que o pior estava para começar. A Vila Baiana, que é um bairro que tem lá, né, desceu o morro inteiro. Aí ligaram lá, tem profissional da saúde e, por Deus, assim, tinha 2 médicos, uma nutri e eu como psicóloga. Fomos para a Verde Escola. Eu fui a primeira psicóloga a chegar lá na Verde Escola. Um cenário de guerra também. As pessoas, assim, todas machucadas, sabe, cortadas, com seus filhos já sem vida na mão. Algumas você não conseguia nem chegar Algumas perto. com filho sem vida? Carregando filho sem vida? Lamentável. Muito, 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 muito triste, sabe? E aí, uma delas não deixava chegar perto. Ela parecia um bicho bravo, tadinha, né? Óbvio, depois a história dela, que eu nem vou contar porque realmente é muito pesada. Eu consegui, no abraço, vem aqui, conversa, vamos arrumar todo mundo, crise de pânico, sabe? Foi um show de horror, assim, uma coisa absurda que eu vi na vida. Eu ia ficar lá uma semana, eu fiquei quase 20 dias. Eu fechei toda a minha agenda aqui no consultório de São Paulo. Falei, não tem como eu voltar, não tem como. Mas você ficou ajudando lá. Aí eu fiquei ajudando até que chegou toda a ajuda, né, do município, ajuda oficial, exatamente. E assim, foi um trabalho do governo maravilhoso, sabe? Eles encamparam ali, fizeram Cruz Vermelha, nossa, tudo foi realmente um trabalho fantástico, muito triste. É claro que eu não gostaria de estar lá, que isso tivesse acontecido, mas feliz por ter estado lá e conseguir ajudar essas pessoas que realmente estavam num sofrimento absurdo, assim. Eu vim de vários lugares, as pessoas me falavam, né, do interior de Minas, sei lá, no Brasil inteiro, por um sonho. Puxa vida. Né? E virou um pesadelo. E virou um gigante. pesadelo, E ali eu percebi que eu estava preparada para esse tipo de trabalho. A minha formação como psicóloga, eu fiz estágios bem ricos desde o começo da faculdade. E aquilo me preparou para qualquer desafio. Então, hoje, assim, eu sou grata por ter ajudado quem eu consegui ajudar naquele momento. Não foi fácil, com certeza, mas foi possível. Que bonito, né? Que você falou, sou grata por ajudar, né? Isso que eu acho que isso que falta um pouco, está faltando no ser humano, talvez, não sei se no brasileiro, mais ou menos, mas olhar para o outro, né? O olhar coletivo, olhar para o outro e falar o que eu posso ajudar essa pessoa, né? Essa pessoa está precisando disso, então vamos buscar, tentar ajudá-la na necessidade dela, que é fornecer isso. Exatamente. E não o que eu acho, o que eu gostaria, sei lá. Exatamente, o tal do ego. Então, esse é um ponto perfeito que você falou, muito, muito bacana. Você ser altruísta não quer dizer que você tem que fazer tudo pelo outro. Então, autovalorização. Primeiro eu. Isso não é arrogância, isso não é prepotência, isso é autovalorização.
Então, primeiro eu. É o lance da máscara, né? Que todo mundo dá esse exemplo do avião, né? A máscara do avião. Primeiro você, para você poder cuidar dos outros. Exatamente, perfeito, exatamente isso. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar o outro? Eu tenho um dos exercícios do meu método, é uma árvore. Então, o tronco da árvore é você, é a pessoa. As raízes são as nossas histórias, as nossas experiências, as nossas ferramentas para lidar com a vida. E os galhos são os nossos papéis da vida. Eu sou mãe, psicóloga, amiga, ex-atleta, filha, nora, sobrinha, por aí vai. Sabe, a gente tem vários papéis na vida. E aí são os galhos. Às vezes um galho balança um pouco mais. E tudo bem dele balançar. Aí é como o bambu. Ele pode balançar na tempestade. Ele pode até deitar, quase chegar ao chão, mas ele apruma e continua. Então é isso que a gente precisa ter. Primeiro eu preciso estar forte, eu preciso estar estruturado, porque senão eu não vou conseguir ajudar absolutamente ninguém. Então, fantástico. Tirar de mim para dar para o outro, não. 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 Agora, ficar bem para poder ajudar o maior número de pessoas possível. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, qual é a necessidade do outro? Eu vou ajudá-lo naquilo que eu posso fazer por ele. Porque o mundo está muito egoísta agora. Exatamente. Sabe? Está um ego muito absurdo. As pessoas ouvem a gente falar isso, aquilo. Muitos não compartilham, sabe? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Precisa compartilhar. Compartilhe esse podcast. Várias pessoas estão precisando ouvir isso. E às vezes a gente ajuda uma pessoa, a gente salva a vida de uma pessoa só ouvindo e falando, nossa, tudo é possível, tem solução. Que legal. Né? Fantástico. Olha, Elaine, eu tô abismado aqui. Você vê que eu tô absurdo aqui. E eu tenho um monte de outras perguntas que eu gostaria de fazer com você. Mas a gente vai ter que... né? O que você acha que você tem de melhor? Meu comprometimento com a profissão, o meu amor pela profissão, sabe? Eu não desisto nunca. Chegou para mim, vai sair que melhorado legal. De alguma maneira. Que legal, que bacana. Quando a pessoa chega lá no seu consultório e fala, eu já passei em 3 profissionais, eu acho que eu não tenho jeito mesmo. Aí fala assim, ainda não me conheceu, bora aí, vamos bater papo. Legal demais. Eu tenho esse jeitão mais... Eu sou da comportamental, né? E por ter sido atleta, tudo, eu tenho esse jeitão mais solto, assim. Aí, graças a Deus, nenhum paciente diz pra mim, não gostei, eu vou embora. É ao contrário, eu quero dar alta, eles não querem. Eu falei, tá bom, então eu não vou te dar alta, só me dá um motivo para você ficar. Não tem. Aí você dá alta. Olha que legal. Filmes preferidos, filmes assim que eu vi que você pontuou uns que tem a ver, né? Eu gosto muito de filmes que falam sobre a psicologia. Então, As Duas Faces de um Crime é um filme muito bacana. Não dá para falar quase nada, que senão eu vou contar o filme. É com o Richard Gere e o Edward Norton, né? Que o Edward Norton vai preso, né? E o Richard Gere é o advogado. É o advogado. Mas assim, eu já assisti umas 3, 4 vezes, porque eu gosto da linguagem. Eu faço a leitura comportamental. Então, eu gosto muito de ver esses tipos de filmes de comportamento. A série Adolescência, muito bacana. Fantástica. Embora não concordo, tá, gente? Fica a dica, com o posicionamento da psicóloga. Sabe? Não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar, porque não é isso. Teve muita crítica. Eu também andei pesquisando sobre o seriado, que eu achei fantástico, né? Além do que o plano sequência, né? Sim. Mas muita gente falou isso, né? O posicionamento da psicóloga foi esquisito. Porque quem não conhece o trabalho de um psicólogo vai achar que é daquela maneira. Primeiro, um paciente nunca pode intimidar um psicólogo. Não pode, de maneira alguma. Ela nunca pode ficar na situação de refém, como fica abaixada e a criança em cima. A criança de pé e ela sentada. E quando ele joga o café, o chocolate, sei lá o quê, ela fala, eu vou pegar outro. Oi? Não, gente, isso não é um comportamento do psicólogo. O que você faria ali? Primeiro, você já precisa colocar esse respeito antes. Colocar as cartas na mesa. Olha só, eu estou aqui por causa disso, disso, disso. O meu trabalho é esse. Claro, o menino tem um transtorno, mostra ali, ele quer o controle, quer o tempo todo, mas não pode deixar avançar dessa maneira. Sabe? Colocar limites. Eu estou aqui para te ajudar. É dessa maneira, ou então eu não vou conversar com você.
Não vai levantar o tom, não tem isso. Então você, na situação dela ali, ele começou a gritar, você levantaria e falaria, abaixa o tom, senão eu vou embora agora. Claro, é isso. claro. Mas ele nem levantaria o tom se você já coloca O limite logo de cara. Porque ele vai testando. Assim como criança pequena, vai testando os limites. Se você não corta ali, acabou. Entende? É bem complicado. Mas... Fantástico, né? Planos para o futuro? Palestras. Legal. Porque pelo meu método, pela maneira como eu penso, o meu livro, meu livro, eu trago o problema, eu indico a solução e uma reflexão. Então, hoje eu fico restrita no consultório. Porque quantas pessoas eu consigo atender? Uma a cada 1 hora e meia. Mas mesmo assim, no máximo. Não atendo tudo, porque a minha linha de tratamento é diferenciada. Eu trabalho com menos pessoas e uma coisa mais acelerada, quanto os exercícios, tem liçãozinha de casa, enfim. Mas a mesma coisa que eu comunico para uma pessoa no consultório, eu posso comunicar para vários. Então, numa palestra, por exemplo, das inteligências múltiplas, a pessoa vai falar, nossa, caramba, verdade, não tinha pensado nisso. E aí direciona a carreira, direciona tudo. A educação dos filhos, sabe? Poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, que bacana. E aí eu posso comunicar para o maior número de pessoas possível. Então, meu sonho de vida, meu futuro é palestrar cada vez mais. Sensacional. Para transformar vidas, foi para isso que eu vim. Meta que será atingida em breve, eu tenho certeza. Com Se certeza. depender de mim, né, vamos falar para todo mundo. Bom, a gente está chegando no final aqui. Eu te falei que a gente tem uma brincadeira aqui com esse baleiro. Tem duas portinhas que tem uns papeizinhos que tem umas frases. Quero que você escolha uma. Tá bom. E pegue um papelzinho, leia o que está escrito na frase e obedeça, cumpra. Obedeça, ficou muito positivo, imperativo. O que saiu aí? O que saiu? Dar beijos e abraços a quem não está mais aqui. Uau, meu pai. Meu pai. Se você quiser, essa sua câmera. Ai, é difícil, né? Como era o nome dele? Ari. Poxa, tinha que sair essa, eu tava indo tão bem. Não, mas é isso. Só você tinha chorado, caramba. Pois é, agora estamos juntos aí. Estamos juntos, 1 a 1. Ele já colocou isso bem de cara, foi o primeiro. Tava aqui, ó. E o pior, eu olhei lá, você viu que eu voltei, né? Mas é isso, meu pai, Ari. Meu pai, Karim, ele me ensinou valores da vida, sabe? Uma coisa muito bacana. Ele dizia assim, filha, trabalhe, nunca dependa de ninguém. E eu acho que eu segui bem à risca isso, porque eu caio, eu levanto, sou como o fênix, renasço das cinzas. Então, assim, pai, eu te daria muitos beijos e muitos abraços por todo o ensinamento que você me deu, pelo caráter, por não desistir, por não mentir, por ser honesta e fazer a diferença na vida de cada um que passar pela minha, assim como você fez com a minha. Que fantástico, fantástico. Parabéns, seu Ari. Ele era o advogado? Advogado. Doutor Ari, então. Doutor Ari, parabéns. Ari. Parabéns, que tá vendo aí. Tá vendo a gente tá vendo aqui. E tá com orgulho. Parabéns, certeza. As pessoas que viam, ele tinha vários desafios, assim. Ele falava, eu não quero que minha filha jogue vôlei. Vai ficar muito musculosa. Depois, quando eu comecei a sair no jornal, seleção, tudo, eu chegava nos lugares, o pessoal com o jornal, assina aqui, dá uma toma. Ele era o maior fã. Ele era o maior fã. Que legal. Então aí você vai fazer o seguinte, esse papelzinho você nem vai guardar, você vai levar com você, você vai levar. Aqui tem bottom. Eba. Você vê aí o que você quiser de bottom. Tem adesivo também do... Quero tudo. Pode pegar tudo? Eu quero Pode tudo. Pegar tudo. Aqui também tem. E aqui um imã de geladeira, ó. Quero. Esses ficaram prontos agora. Você é a primeira que tá levando esses daí. Quero. E você vai levar também. Você gosta de café? Eu amo café. Ama café. Quem não ama café? E esse daqui é um café especial, que é o 365 Coffee, um café do Espírito Santo. Café especial mesmo, sabe a diferença? Café normal e café especial, especialíssimo. Então, você vai ganhar aqui, drip, sabe o que é o drip? É um saquinho que você põe na xícara e tipo um chá.
Aqui é um saquinho, você abre aqui, põe aqui, tem 2 abinhas. Você põe, então, super prático, é só você esquentar a água. Perfeito. Pôr na xícara. Então você vai levar obrigada. aí alguns saquinhos do Drip Café do 365 Nossa, Coffee. adorei. Seu café de todos os dias é um café sensacional, especial e sensacional. E, bom, bota um super gosto. Se você quiser balinha e dadinho, tem aqui também. Você quer tudo que tem direito, eu quero você falou. tudo. Você Então sabe pega. que o dadinho não é da minha época, né? Sim. Não, eu vi no YouTube. Eu vou no YouTube. Só conheço memória afetiva. Sei, pegou vários. Sei que não é da época. Quem já vai, na nossa época, já vai direto, aí só quero dadinho. Será que o pessoal lembra daquela música? Roda, é do começo. roda, baleiro, atenção. Também vi no YouTube, bom, não é da minha época, não. Você, então, o café. E eu sei que você trouxe então, um presente pra gente também aqui. E eu tô curioso, tô ansioso. Aqui, ó. Tudo que te aperta não é o seu número. Métodos para educar através do amor, disciplina e confiança. Métodos para educar com amor, disciplina e confiança. Olha que beleza. Maravilha. Eu sou privilegiado, né? Além de ouvir a história das pessoas, eu ainda ganho esses presentes maravilhosos. Que é a Elaine Santos. Olha aqui que legal. E esse livro compra onde? As pessoas compram na onde? Amazon. Na Amazon. Então... O link está na minha bio do Instagram, que é Elaine Santos Psicóloga, em a versão física e digital. Eu sou bem suspeita, sabe? Mas o feedback que estão me dando desse livro está sendo realmente muito transformador. Para você que é pai, você que é mãe, você que é professor, aprender a entender os desafios de uma maneira, como você vê, né? Eu falo de uma maneira bem objetiva, a linguagem onde o leigo também consegue entender. Então, é um livro de consultas, não é um livro de leitura contínua. Que legal! Meu filho está fazendo birra, deixa lá olhar. Se você quiser Stories. pensar, mas legal. Não, tem... Genial. Adorei. Agora, vamos... Eu quero destacar as suas redes sociais, todas são Elaine Santos Psicóloga? Por quê? Desculpa. Imagina, no Instagram tem todas as outras redes. Então entra no Instagram como Elaine Santos Psicólogo e tem todas as outras. Por que eu estou destacando aqui? Porque você vê, você que tem filho, você que é um adolescente, você que tem um filho adolescente, ou não precisa nem ser adolescente, antes ela falou, quanto antes melhor, para saber o que quer, para não chegar lá com 18 anos na época do vestibular e não saber o que quer. Você que tem empresa... ou que tem organizações, quer dizer, eu estou fantástico, estou aqui extasiado aí desde o começo, principalmente, né, deu a dica ali do livro do Gardner, que põe os nove... Inteligências múltiplas. Fantástico. Então, vamos lá. Elaine Santos, psicóloga. Tenho certeza que você vai e não vai se arrepender. E outra coisa, já aproveite e já compartilhe isso com o máximo de pessoas possível. Ela falou isso no meio do programa, eu não quis interrompê-la. Mas compartilhe com o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque às vezes você pode não estar precisando. E aí você compartilha com um amigo no grupo de WhatsApp, e às vezes não é nem esse amigo compartilha de novo e é um terceiro ou quarto compartilhamento, e vai chegar numa pessoa que fala, eu estava precisando ouvir isso, e vou procurá-la ou não vou, mas já estou melhor, mas vou procurá-la, enfim, vou comprar o livro, vou procurar alguma coisa, né? Esse negócio, as pessoas chegam no consultório, não tem jeito. E para tudo tem jeito. Tudo tem jeito, tudo é possível. Tudo é possível. É só você querer. E é só você dizer, eu vou fazer isso. Eu vou percorrer essa estrada. Não tem como. De novo, eu entrei à faculdade com 41 anos. Entende? Então, para a gente finalizar, Elaine, desculpa te cortar, mas é porque estava na linha do que eu quero que você olhe para essa câmera aqui e dedica uma dica, uma observação, uma palavra de apoio, de consolo para as pessoas que ainda têm essa dúvida da possibilidade da vida. Essa pessoa que chega com a mentalidade de que não tem jeito. Para mim não tem jeito, porque o governo me atrapalha, porque a minha sogra é fogo, meu marido, minha esposa. Eu diria para você assim, onde está o seu foco, está a sua atenção. Se você mantiver o seu foco no problema, se você mantiver o seu foco no problema, ele vai crescer. Tudo que você foca expande. Que tal você manter o foco na solução? Ok, você tem um desafio, por que eu não estou conseguindo? Questiona, por quê? Até você entender. E aí mantém o foco na solução, certamente você vai encontrar. Isso chama-se também percepção seletiva.
Fantástico, que delícia, que maravilha de conversa aqui, de papo. Então é isso, pessoal. Eu, Karim Férez, no comando Tudo é Possível Podcast, cuja plataforma principal é no YouTube, mas também estamos no Spotify, com todos os nossos episódios lá que você pode ouvir tanto no YouTube como no Spotify. Entrevistei hoje a Elaine Santos, psicóloga, maravilhosa, psicóloga até há pouco tempo, né? Dá pra falar que você é psicóloga há pouco tempo. Mas na verdade, você sabe, eu tenho um amigo, um querido amigo que é médico, ele falou, você nasceu psicóloga. Pois é. Você só se formou há pouco tempo. Pois é, isso mesmo. Se formou há pouco tempo, com método próprio, enfim. Sim. Eu adorei. Vou até tentar ir lá no seu consultório para ver esse método. Vamos sim, convidadíssimo. Gostei muito quero falar mais com você sobre várias coisas. Muito bem, então pessoal, é isso. O episódio de hoje fica aqui. Elaine, obrigado, gosto de agradecer muito. Obrigado, parabéns por tudo, pela trajetória. Obrigada. Pessoal, agora é isso. Bora ser feliz e abraço para todo mundo. Até a próxima.